Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde vamos explorar juntos a fascinante visão alquímica da criação e da transformação. Na alquimia, a ideia central é que tudo no universo está interconectado, desde os minerais até os seres humanos, unidos por princípios universais de evolução. E o famoso sonho de transformar metais comuns em ouro? Na verdade, ele nunca se tratou de riqueza material, mas sim da jornada para compreender que tudo o que cresce vem de uma semente. É na semente que está o segredo da criação, o potencial de transformação. O que queremos realmente entender é como, ao elevar as formas de vida, estamos, na verdade, elevando suas vibrações. O processo de crescimento, seja de plantas, animais, minerais ou até metais, começa com essa ideia fundamental. E quando conseguimos ajudar a natureza a alcançar a perfeição, estamos em harmonia com as suas leis mais profundas. Mas afinal, o que é a alquimia sem os símbolos misteriosos ou os rituais antigos? Alquimia é a ciência da transformação, da vida, um caminho para a nossa evolução pessoal que une os mundos material e espiritual. Então, se você está pronto para entender a verdadeira alquimia em uma linguagem moderna, mas sem perder de vista a sabedoria dos antigos, esse vídeo é para você. Fique comigo até o final e vamos juntos desvendar como a natureza e suas leis podem ser as maiores aliadas em nossa busca pela verdade e pela transformação pessoal. Vamos começar. Na prática alquímica, o alquimista não se via como o mestre absoluto das operações. Seu papel era manter o ambiente adequado, fornecendo o calor necessário para estimular os processos naturais e orgânicos de transformação. O alquimista selecionava cuidadosamente a prima matéria, a substância bruta da qual tudo surgiria, e a colocava em um recipiente hermeticamente selado. A tarefa seguinte era aplicar a quantidade exata de calor. O controle do fogo era um ponto crítico, pois um calor excessivo poderia destruir todo o processo, enquanto uma quantidade insuficiente não seria capaz de desencadear as transformações necessárias. Uma vez que o processo fosse iniciado, os eventos se desenrolavam de forma autônoma, sem intervenção direta do alquimista. Grande parte de seu tempo era dedicado a esperar pacientemente pelos sinais de que a transformação estava ocorrendo como deveria. Esse tipo de espera, tão comum nas práticas alquímicas, é também essencial em processos de transformação pessoal e criativa, onde o desejo e a dedicação proporcionam o calor necessário para a mudança. No entanto, além desses fatores, não há controle consciente sobre o processo. Não podemos forçar o surgimento do self. Trabalhar no reino imaginativo exige uma postura de entrega, confiando que o próprio processo sabe o que precisa se manifestar. A visão de Jung sobre a alquimia teve um impacto profundo em sua compreensão do inconsciente. Ele compartilha em Memórias, Sonhos, Reflexões, que ao estudar os textos dos alquimistas, ficou surpreso ao perceber que os símbolos e imagens que surgiam em sua própria psique eram idênticos aos encontrados na literatura alquímica. Para Jung, a prima matéria dos alquimistas correspondia aos aspectos sombrios da psique, aqueles conteúdos inconscientes que, enquanto não reconhecidos, podem se manifestar como afetos intensos e ameaçadores. Esses conteúdos são muitas vezes descritos em sonhos e visões como viagens pelo mar da noite, uma metáfora para a jornada nas profundezas do inconsciente. Esse mar com suas águas escuras simboliza o estado não diferenciado do inconsciente, onde a psique ainda está em sua forma primitiva. A calcinação, processo de queima, representa o confronto com os instintos primitivos, e o fogo que transforma o chumbo da psique em ouro é a intensidade da libido, a energia psíquica que impulsiona a transformação. Jung se fascinava especialmente com o conceito de solve et coagula, dissolver e coagular. Em termos psicológicos, isso corresponde à regressão de conteúdos conscientes para o inconsciente, dissolver, e a sua reintegração em uma nova forma, coagular. Esse processo cíclico é um reflexo do circulatio,
que na alquimia é considerado o caminho para a pedra filosofal. Para Jung, a coagulação representava o momento em que o conteúdo inconsciente se tornava consciente, solidificando-se em formas reconhecíveis. Frequentemente, esse processo aparece nos sonhos como cristalização, ou o nascimento de formas a partir do caos. A prática meditativa do alquimista, ao trabalhar com a prima matéria, pode ser vista como uma forma de imaginação ativa, na qual ele projetava suas percepções psicológicas de volta na matéria. Esse conceito foi fundamental para Jung, que desenvolveu sua técnica de imaginação ativa como uma extensão das operações alquímicas. Para ele, o que acontece no nível físico tem um impacto profundo no nível espiritual, e a expressão dessas experiências no mundo físico é essencial para traduzir a energia do mundo interior em novas formas de viver no mundo exterior. A imaginação, muitas vezes desconsiderada pela mente racional moderna, desempenha um papel central tanto no desenvolvimento psicológico quanto na criatividade. Embora a cultura contemporânea não faça distinção clara entre fantasia e imaginação, para os alquimistas, magos, místicos sufis e Jung, a imaginação não era algo irreal. Ao contrário, eles viam a imaginação como um espaço legítimo e vital, onde experiências profundas e transformadoras podiam ocorrer. Jacob Böhme, um místico luterano do século XVI, também reconhecia a importância da imaginação, vendo-a como um meio para a redenção e como a ferramenta criativa de Deus no processo de criação do mundo. Para ele, a sabedoria divina, ou Sofia, se manifestava como imaginação divina, o poder criativo que dá forma à realidade. Em última análise, a alquimia, a imaginação e a psique estão intimamente entrelaçadas. Teofrasto Bombasto de Hohenheim, conhecido como Paracelso, viveu cerca de 80 anos antes de Böhme. Como uma das figuras mais influentes da alquimia, ele estabeleceu o sal como um princípio equivalente ao enxofre e ao mercúrio. Embora fosse antes de tudo um médico, via a alquimia como uma ferramenta para curar doenças, dando menos importância à busca da pedra filosofal ou à transmutação de metais. Seu foco estava na criação de elixires e bálsamos terapêuticos. Apesar de seu temperamento explosivo e arrogância, que lhe renderam muitos inimigos, seu legado inclui contribuições valiosas, especialmente no que se refere ao papel da imaginação. Assim como Böhme, Paracelso acreditava profundamente no poder da imaginação, mas também advertia sobre os riscos da fantasia. Ambos diferenciavam os dois conceitos, atribuindo à imaginação um caráter espiritual e transformador, enquanto a fantasia era vista como ilusória e desvinculada de verdades mais profundas. Para eles, a fantasia gerava confusão e engano, enquanto a imaginação trazia conhecimento e cura. Quem explora o mundo interior por meio da imaginação ativa, inevitavelmente enfrenta o desafio de diferenciar fantasia de verdade, especialmente em práticas terapêuticas e processos de autoconhecimento. Enquanto a imaginação possibilita experiências autênticas do self e impulsiona o desenvolvimento pessoal, a fantasia pode levar à ilusão e ao aprisionamento em narrativas desconectadas da realidade. A doutora Marie-Louise von Franz explorou esse conceito em sua análise de Aurora Consurgens, um texto alquímico do século XIII, e concluiu que Sofia representava um princípio transpessoal, um impulso primordial que permeia todo o conhecimento e a existência em suas mais diversas formas. Von Franz interpretou esse conceito psicologicamente, sugerindo que há uma espécie de consciência objetiva presente na natureza e no inconsciente coletivo, servindo como fonte primária da consciência do ego. Esse saber interior não pertence ao ego, mas ao inconsciente, embora ocasionalmente ilumine a mente consciente. Segundo Böhme, essa mente interior corresponde à verdadeira imaginação. Como os arquétipos se manifestam por meio de imagens, é possível compreender por que von Franz associou Sofia ao inconsciente coletivo. Embora esse conhecimento interior tenha sua raiz no inconsciente, sua expressão mais completa ocorre através do self.
Para ilustrar esse processo, imagine alguém que sente uma forte necessidade de se expressar por meio da música. Em um exercício de imaginação ativa, essa pessoa visualiza uma figura interna de um músico que incentiva o desenvolvimento dessa habilidade. A princípio, o ego resiste, alegando falta de tempo e talento. No entanto, a figura responde que a maestria não é o mais importante. O essencial é o esforço e a autenticidade da expressão. Aos poucos, essa pessoa percebe que a música não se trata de perfeição técnica, mas de uma conexão genuína com seu mundo interior. Assim, começa a aprender piano e a praticar regularmente. Esse exemplo demonstra o papel da imaginação, que permite ao ego dialogar com aspectos internos profundos e integrá-los à vida consciente de forma transformadora. A jornada espiritual e simbólica da alquimia, conhecida como a Grande Obra, foi estruturada em uma série de experimentos protocientíficos que envolviam a manipulação de substâncias voláteis, gases e líquidos dentro de um laboratório rudimentar. As receitas alquímicas frequentemente combinavam os 4 elementos: água, fogo, terra e ar, com metais e minerais específicos, submetendo-os a processos de destilação e purificação. Esse trabalho visava não apenas transformar os materiais, mas também refinar a alma daquele que conduzia a experiência. Alguns relatos sugerem que certos metais pareciam passar por um ciclo de morte e renascimento ao longo do processo. Os alquimistas identificaram 3 ou 4 etapas fundamentais para a evolução psicoespiritual de sua prática. Tudo começa com a prima matéria, uma substância primordial e ambígua, contendo o potencial tanto para a cura física e mental, quanto para a transformação espiritual suprema. A primeira fase, nigredo, representa um estado de caos, conflito interior e sofrimento psíquico. Simbolicamente, essa etapa está associada ao planeta Saturno, ao humor melancólico e ao chumbo, um metal denso e pesado que reflete a condição inicial do indivíduo imerso na escuridão da inconsciência. Durante essa fase, surgem imagens de corvos e vapores escuros, reforçando a ideia de dissolução e morte simbólica do ego. A segunda etapa, albedo, marca o início da reconciliação dos opostos, masculino e feminino, espírito e matéria, consciência e inconsciente. A purificação ocorre, simbolizada pelo aparecimento de uma rainha branca e pela associação com o sal alquímico. Algumas tradições vinculam essa fase à figura de Maria, mãe de Cristo, representando um estágio de clareza e ascensão moral após a confusão do nigredo. A fase final, rubedo, simboliza a integração total dos opostos e a realização do ser humano aperfeiçoado. Nesse estágio, ocorre a revelação da pedra filosofal, capaz de transformar o chumbo da ignorância e da limitação em ouro, símbolo da iluminação e da plenitude. Enquanto muitos interpretam esse ouro literalmente, os alquimistas espirituais compreendiam que a verdadeira riqueza estava na transmutação da alma. Para Carl Jung, essa etapa correspondia ao surgimento do arquétipo do Self, o ápice do processo de individuação. A harmonia entre a consciência e o inconsciente é estabelecida, e a ânima, aspecto feminino no homem, encontra equilíbrio com os elementos conscientes masculinos. A prima matéria, necessária para iniciar a grande obra, possui diversas representações simbólicas. Está frequentemente associada ao princípio mercurial, personificado pelo espírito de Mercúrio, e tem raízes em mitologias órficas, neoplatônicas, gnósticas e herméticas. Dentro dessa substância primordial, coexistem qualidades masculinas e femininas. O enxofre simboliza o princípio masculino, o Rei Sol, enquanto o Mercúrio representa o princípio feminino, a Rainha Lua. Para Jung, a prima matéria reflete o estado inicial da psique, ainda inconsciente e fragmentada, onde os complexos psicológicos atuam sem que o indivíduo perceba. No entanto, assim como essa substância contém os meios para sua própria purificação, a psique humana também possui o potencial para superar suas divisões e alcançar a totalidade.
Na visão alquímica, a pedra filosofal, a substância que possibilita a transmutação de metais inferiores em ouro, é, na verdade, a conclusão da grande obra. Textos antigos mencionam a existência de uma pedra vegetal, frequentemente relacionada a elixires medicinais. Tradicionalmente, acreditava-se que qualquer pedra criada por um alquimista carregava sua energia espiritual e mágica, um reflexo do trabalho interno realizado ao longo do processo. Para Jung, os atributos míticos da pedra filosofal demonstram sua conexão com a individuação, a jornada para integrar as múltiplas facetas do ser. Um dos elementos fundamentais dessa transformação é o aqua vitae, um fluido místico associado tanto ao espírito de Mercúrio quanto ao metal mercúrio, conhecido como o fogo que não queima ou água que não molha as mãos. O aqua vitae representa o princípio essencial da mudança. No início do processo de autotransformação, Mercúrio pode parecer uma figura enigmática e até mesmo enganadora, despertando o medo da dissolução do ego. Entretanto, à medida que o alquimista avança, aplica Mercúrio para dissolver a barreira entre os reinos consciente e inconsciente, permitindo que os conteúdos reprimidos emerjam à luz da consciência. Essa transformação ocorre dentro do ovo hermético, um recipiente simbólico onde as transmutações alquímicas acontecem. Os frascos utilizados pelos alquimistas eram frequentemente descritos como símbolos do feminino e do processo gestacional. Cada fase do trabalho alquímico pode ser vista como uma metáfora para a concepção, gestação e nascimento, culminando na emergência do ser completo, o hermafrodita sagrado, e na realização da grande obra. O antigo sistema alquímico estabeleceu correspondências entre os corpos celestes e os metais terrestres. De acordo com o alquimista do século XVI, Heinrich Cornelius Agrippa, em Filosofia Oculta, essas associações representavam conexões energéticas. O ouro foi ligado ao Sol devido à sua perfeição e radiação percebidas. A prata à lua por sua qualidade luminosa e mutabilidade. O mercúrio a Mercúrio por sua natureza fluida. Vênus ao cobre devido ao seu brilho avermelhado. Marte ao ferro por sua dureza e qualidades marciais. Júpiter ao estanho por sua temperança e Saturno ao chumbo por sua densidade e escuridão. Como observado pelo químico Lawrence Príncipe em Os Segredos da Alquimia, a organização da tabela periódica dos metais mostra alinhamentos surpreendentes com os agrupamentos alquímicos tradicionais, particularmente em termos de configurações de camadas de elétrons e padrões de reatividade química. O manuscrito do século XV, Aurora Consurgens, descreve procedimentos específicos alinhados com as fases lunares. O branqueamento da pedra deve começar quando a lua está cheia, pois suas influências são mais potentes quando seu rosto está completamente iluminado pelos raios da alma. Essas prescrições de tempo muitas vezes coincidiam com as condições atmosféricas ideais para certas reações químicas. A linguagem simbólica da alquimia utilizava símbolos geométricos e astronômicos precisos, que carregavam múltiplas camadas de significado. O hexagrama, ou selo de Salomão, representava a união das forças opostas, fogo e água, enquanto simultaneamente simbolizava o perfeito alinhamento dos reinos celestes e terrestres. O sistema das horas planetárias governava as operações laboratoriais com notável precisão. Cada dia era dividido em 24 horas desiguais, com cada hora sendo regida por um planeta específico. Quando Saturno rege a hora, realiza-se trabalhos de fixação. Quando Júpiter reina, operações de amálgama. Quando Marte domina, separação e calcinamento. Quando a alma brilha, Sol, perfeição e multiplicação. Quando Vênus rege, união e fermentação. Quando Mercúrio preside, sublimar e destilar. Quando a Lua governa, dissolver e purificar. As estrelas fixas desempenhavam um papel crucial no tempo alquímico. O nascer heliacal de Sírius era considerado particularmente significativo, como observado no Picatrix.
quando a estrela-cão nasce com o Sol, os poderes de transmutação estão em seu auge. Os filósofos gregos acreditavam na possibilidade de transformação das substâncias, observando como o calor causava mudanças nos estados da matéria e relacionando isso a processos naturais, como a digestão nos animais que supostamente coziam seu alimento dentro do estômago. No entanto, por serem pensadores mais do que experimentadores, os gregos não realizavam testes científicos para validar suas teorias. Para eles, a perfeição estava na forma geométrica da esfera e, portanto, nenhuma substância na Terra poderia ser considerada perfeita. Já no século VI a.C., Tales de Miletos teorizou que a água era a matéria primordial de onde tudo se originava. Ele também foi um dos primeiros a definir a alma como algo que possuía movimento eterno. Anaximandro, por sua vez, introduziu a ideia de uma substância infinita e eterna chamada aion, que não era composta por nenhum dos elementos conhecidos e possuía movimento perpétuo. Anaximenes seguiu os passos de seus predecessores, mas sugeriu que o ar era a substância primária. Ele propôs que, através de processos como a diluição pelo fogo ou o espessamento do vento, o ar poderia se transformar em outras substâncias, como nuvens, chuva, granizo, terra e rochas. Para Heráclito de Éfeso, o fogo representava o princípio fundamental e ele acreditava que a mudança era a única constante no universo. Os pitagóricos, liderados por Pitágoras, tentaram estabelecer uma explicação matemática e geométrica para a matéria, associando os elementos básicos a sólidos geométricos. O cubo simbolizava a terra, o tetraedro, o fogo, o octaedro, o ar, o icosaedro, a água e o dodecaedro, o éter. Empédocles de Agrigento foi pioneiro ao introduzir a teoria dos 4 elementos: terra, ar, fogo e água, que, segundo ele, poderiam se combinar para formar todas as outras substâncias. Essas combinações eram regidas por atrações e repulsões específicas, descritas como amor e ódio. Essa teoria dominaria o pensamento científico por cerca de 2000 anos. Anaxágoras de Clasômenas via o universo como composto por uma infinidade de pequenas partículas chamadas sementes, que eram infinitamente divisíveis. Essas sementes possuíam a capacidade de se agrupar de maneira a formar substâncias como carne, osso e ouro, por atração de partículas semelhantes. Lúcio e Demócrito, por sua vez, apresentaram a primeira teoria atômica, acreditando que a matéria era composta por pequenas partículas indivisíveis, os átomos. Essas partículas, embora idênticas em qualidade, variavam em tamanho, forma, posição e massa. Os átomos existiam em um vazio que os permitia se mover, o que poderia ser considerado a primeira formulação da teoria cinética. Platão adotou a teoria dos 4 elementos, mas acrescentou um quinto, o éter, que passou a ser associado ao céu e à espiritualidade. Influenciado pelos pitagóricos, ele ligou os elementos a sólidos geométricos. O éter, representado pelo dodecaedro, era considerado o princípio cósmico, e Platão acreditava que a transformação das substâncias poderia ocorrer através da manipulação dessas formas geométricas. Aristóteles, discípulo de Platão, abandonou as formas geométricas para os elementos, mas manteve a ideia do éter, que ele via como responsável pela constituição dos corpos celestes e pelo preenchimento do espaço. Para Aristóteles, a matéria era composta por 4 qualidades: quente, frio, úmido e seco, que se combinavam para formar substâncias. Essas qualidades não eram vistas como elementos fundamentais, mas como símbolos das propriedades da matéria. As combinações entre essas qualidades formavam pares. Quente e seco formavam o fogo. Quente e úmido formavam o ar. Frio e úmido formavam a água. E frio e seco formavam a terra. Essas combinações de qualidades davam origem às diversas substâncias, e a mistura das 4 qualidades em diferentes proporções resultava em diferentes materiais.
Após a morte de Aristóteles, o foco grego sobre a natureza da matéria e suas transformações entrou em um período de declínio. Seu aluno, Alexandre, o Grande, conquistou vastas regiões e fundou Alexandria, uma cidade no coração do Egito. A cidade tornou-se um centro de aprendizado, com uma grande biblioteca que coletava textos de todo o mundo. Para garantir que todo o conhecimento fosse preservado, todos os visitantes eram obrigados a entregar livros e manuscritos para serem copiados por escribas oficiais, antes de serem devolvidos aos seus proprietários. Assim, Alexandria se tornou um ponto de convergência para as ideias de diversas culturas, permitindo que a filosofia e a ciência gregas se espalhassem e se misturassem com outras tradições. A alquimia chinesa se ramificou em duas abordagens que, embora diferentes em seus métodos, compartilhavam um objetivo comum: alcançar a imortalidade e a transcendência espiritual. O primeiro caminho, conhecido como Waidan, ou alquimia externa, envolvia a manipulação de substâncias físicas, como minerais e metais, com a intenção de criar o elixir da imortalidade. Alquimistas dessa vertente utilizavam compostos como o cinábrio, sulfeto de mercúrio, e o realgar, sulfeto de arsênico, acreditando que, se adequadamente processados, esses materiais poderiam proporcionar a imortalidade física. Esse trabalho não só lançou as bases para o desenvolvimento da química e metalurgia na China, mas também era extremamente arriscado, já que os compostos utilizados eram altamente tóxicos e frequentemente causavam sérios danos ou até mortes. Em contraste, o Neidan, ou alquimia interna, focava na transformação espiritual interna do praticante. Ao invés de manipular substâncias externas, os seguidores dessa abordagem viam o corpo humano como um laboratório vivo, onde a verdadeira alquimia acontecia através de meditação, exercícios respiratórios e visualizações. O objetivo era cultivar dentro de si o elixir dourado, uma metáfora para o estado mais elevado de realização espiritual e imortalidade. Guiados pela filosofia taoísta do Yin e Yang, os praticantes buscavam compreender e harmonizar as energias dessas forças opostas, mas complementares, no caminho para a transformação. Influenciados pelo conceito taoísta de Wu Wei, não ação, esses alquimistas procuravam agir em harmonia com os processos naturais, evitando forçar mudanças e respeitando o fluxo natural da vida. A alquimia chinesa também incorporava 3 princípios fundamentais: Jing, essência; Qi, força vital; e Shen, espírito. Esses conceitos representavam diferentes níveis de refinamento da matéria e da energia espiritual, e os alquimistas se dedicavam à transformação do Jing em Qi e do Qi em Shen por meio de práticas internas. A teoria dos 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, era fundamental para a compreensão das interações entre as forças materiais e espirituais no universo, e era aplicada para guiar as transformações alquímicas. A tradição budista, especialmente nas escolas Vajrayana, trouxe uma nova dimensão para a alquimia oriental. Para os budistas Vajrayana, o corpo humano não era apenas um recipiente físico, mas um reflexo do universo, capaz de ser transformado em um veículo indestrutível para a iluminação. Assim, a transformação não se limitava à matéria. Envolvia simultaneamente o corpo, a mente e o espírito. As substâncias físicas usadas na alquimia budista serviam como metáforas para estados mentais, e os processos laboratoriais espelhavam as práticas de meditação. Essa visão de transformação era particularmente evidente na tradição tibetana de Rasayana, onde o processo de purificação de substâncias como o mercúrio era comparado à purificação da consciência. Nos mosteiros budistas, a alquimia era vista como uma prática espiritual e experimental, com os alquimistas chineses combinando as técnicas indianas de Rasayana com as antigas teorias chinesas sobre imortalidade e transformação espiritual.
O budismo enfatizava a impermanência, anitya, e o vazio, shunyata, conceitos que influenciaram a maneira como os alquimistas chineses abordavam a transformação. Em vez de perseguir a imortalidade física, muitos alquimistas influenciados pelo budismo viam seu trabalho como um meio de compreender as leis mais profundas da realidade e alcançar a verdadeira libertação espiritual. Durante o apogeu do Império Árabe, entre os séculos 8 e 11 d.C., a alquimia grega, originária de Alexandria, foi revigorada e se expandiu para incluir novas áreas como a numerologia e a astrologia, além das influências místicas dos alquimistas alexandrinos. Esse período, conhecido como a Idade de Ouro Islâmica, transformou a alquimia de uma prática puramente esotérica em uma protociência, dando origem a princípios que mais tarde seriam fundamentais para o desenvolvimento da química moderna. Entre os pioneiros dessa sistematização, Jabir ibn Hayyan, também conhecido no Ocidente como Geber, se destacou. Sua abordagem inovadora da alquimia introduziu métodos experimentais rigorosos e uma organização das substâncias de maneira sistemática. Sua maior contribuição foi o conceito de al-Mizan, a ciência do equilíbrio, que postulava que todas as transformações materiais poderiam ser explicadas através de relações matemáticas precisas, um princípio que viria a moldar a química quantitativa. Outro nome importante nesse movimento foi Al-Razi, ou Razes no Ocidente. Ele revolucionou a alquimia ao aplicar um rigor observacional sem precedentes, detalhando procedimentos experimentais com tamanha precisão que muitos podem ser reproduzidos em laboratórios modernos. Sua invenção do aparelho de destilação trouxe inovações não apenas para a alquimia, mas também para a medicina, permitindo avanços significativos em ambos os campos. Além dessas descobertas, os alquimistas islâmicos também desenvolveram o Athanor, um forno autossustentável que permitia a manutenção de temperaturas constantes, essencial para controlar reações químicas. Seu conhecimento de processos como destilação, cristalização e purificação se tornou incomparável na Idade Média, sendo aplicado não só à pesquisa científica, mas também a áreas práticas como a produção de perfumes, medicamentos e metalurgia. As obras de Jabir ibn Hayyan tornaram-se referências fundamentais para os alquimistas europeus, estabelecendo uma ponte entre as práticas antigas e o surgimento da química moderna. Os ensinamentos herméticos representam uma filosofia que integra o conhecimento metafísico sobre a realidade, a consciência e a ordem divina, enquanto a alquimia funciona como o caminho prático para manifestar esses princípios através da transformação material. Hermes Trismegisto, uma figura que combina os deuses egípcios, Thoth, e o grego Hermes, é visto como o portador da sabedoria divina. Atribui-se a ele a autoria de cerca de 42 textos sagrados, que abordam desde a cosmologia até rituais místicos. A obra Corpus Hermeticum, compilada no Egito helenístico entre os primeiros e terceiros séculos depois de Cristo, expôs os princípios herméticos sobre a divindade, o cosmos e a transformação humana. Esses escritos, redescobertos e traduzidos por Marcílio Ficino em 1463, com o patrocínio de Cosimo de Médici, o Velho, influenciaram fortemente o pensamento alquímico durante a Renascença. A filosofia hermética propunha uma visão do mundo onde as transformações materiais e espirituais eram vistas como entrelaçadas, refletindo uma unidade subjacente entre o físico e o metafísico. Zósimo de Panópolis, escrevendo no século III d.C. em Alexandria, exemplificou essa fusão ao descrever suas próprias experiências em laboratório, onde os processos alquímicos eram tanto operações materiais quanto alegorias espirituais. Seus textos ilustram como a alquimia podia ser entendida não apenas como uma prática de transformação de substâncias, mas também como um caminho espiritual que refletia os processos cósmicos e divinos.
A ênfase da sabedoria hermética na interconexão entre matéria e espírito e na correspondência entre os processos cósmicos e terrestres continua a ressoar até hoje, influenciando nossa compreensão sobre a transformação pessoal e os processos naturais. A integração entre teoria filosófica e prática alquímica forneceu um quadro profundo para explorar o potencial humano e o desenvolvimento espiritual, consolidando uma tradição que une conhecimento prático e visão metafísica. O arquétipo do alquimista simboliza a jornada de transformação da psique, representando o impulso humano em direção à unificação da consciência. Os estudos de Jung sobre os textos alquímicos revelaram que esse arquétipo não apenas facilita a transformação, mas também serve como um recipiente dessa mudança, sendo uma força interna da psique que se expressa através de operações simbólicas. Os paralelismos entre os processos alquímicos e o caminho da individuação mostram como o arquétipo guia o desenvolvimento psicológico. O nigredo, ou escurecimento, reflete o encontro com a sombra. O albedo, ou clareamento, simboliza a harmonia entre a ânima e o ânimos. E o rubedo, ou avermelhamento, aponta para a realização do eu. Esses estágios ilustram como o arquétipo facilita a transformação psicológica por meio de ciclos simbólicos de morte e renascimento. Marie-Louise von Franz aprofundou a compreensão de Jung ao mostrar como o alquimista atua como mediador entre o inconsciente coletivo e o pessoal por meio da imaginação ativa. Ela identificou o papel desse arquétipo na transformação do conteúdo arquetípico em consciência individualizada, destacando o opus contra naturam, trabalho contra os padrões naturais. Esse processo permite a transmutação do material psíquico bruto em uma consciência diferenciada, utilizando a regressão controlada e a manipulação simbólica. A alquimia islâmica, especialmente na obra de Jabir ibn Hayyan, posiciona o alquimista como uma consciência capaz de perceber a presença do espírito na matéria. Esse ponto de vista revela a integração dos planos espiritual e material. A psicologia arquetípica de James Hillman reinterpreta o alquimista como a capacidade inata da psique para forjar a alma por meio da percepção metafórica. O arquétipo transforma o entendimento literal em uma consciência simbólica, reconhecendo que toda experiência é simultaneamente física e metafórica. O vaso alquímico se torna, assim, um símbolo da imaginação, onde diferentes camadas de significado coexistem e se transformam. As contribuições antropológicas de Mircea Eliade associam o arquétipo do alquimista à experiência primitiva da humanidade com tecnologias sagradas. Os antigos ferreiros e metalurgistas encarnavam esse arquétipo ao transformar a matéria, mediando entre os processos naturais e a consciência humana. Essa perspectiva histórica revela como o arquétipo está profundamente ligado à evolução espiritual e material. O conceito de consciência integral, desenvolvido por Jean Gebser, oferece um contexto crucial para a compreensão do papel contemporâneo do arquétipo do alquimista. Ele é capaz de operar nos modos arcaico, mágico, mítico e mental sem se limitar a nenhum deles, o que é essencial para enfrentar os desafios planetários atuais, que exigem uma transformação radical nas noções de consciência e realidade. A relação do arquétipo com o tempo também revela sua forma única de consciência. Ao contrário da visão linear da ciência moderna, a alquimia se desenrola por meio de ciclos de solve et coagula, dissolução e reconstrução. Essa visão circular do tempo reflete como a verdadeira transformação frequentemente exige regressão e repetição, um padrão que se manifesta tanto no desenvolvimento psicológico quanto na evolução cultural. Em última análise, cada indivíduo é um sistema único, vivendo sua jornada de transformação dentro de um processo fechado e singular. O processo de transformação psíquica, tanto na alquimia quanto na psicologia analítica de Jung, envolve uma profunda autossuficiência,
onde a verdadeira mudança só ocorre quando nos separamos das influências externas e nos conectamos com nosso próprio inconsciente. A transformação interna requer enfrentar a escuridão e os conflitos internos, permitindo que os opostos se encontrem e se integrem, gerando um fluxo de vida significativo. A jornada de individuação não é fácil, mas ela representa o caminho para a manifestação de um self totalmente realizado, que surge da destruição simbólica de aspectos antigos de nossa psique. A alquimia, com seus símbolos e processos, ilustra essa união do espiritual e do material, onde o ego deve dominar e assimilar o inconsciente, e a vida se torna um reflexo do divino encarnado. Para alcançar essa transformação, é essencial que tanto o corpo seja espiritualizado quanto o espírito encarnado, permitindo que ambos os aspectos coexistam em equilíbrio. Ao refletir sobre isso, cabe a cada um de nós perguntar: quais aspectos ocultos de nossa psique aguardam a transformação no nosso próprio vaso alquímico? Se você chegou até aqui, o meu muito obrigada. Saiba que você está contribuindo para o crescimento deste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sua interação é muito importante para que o YouTube entregue o conteúdo para mais pessoas. Gratidão e até o próximo vídeo.